Oi, gente, tudo bem? Que saudade de vocês. A gente se fala todo dia lá pelo grupo de estudo, mas ai, que falta que vocês fazem. Sintam-se abraçados. Hoje eu recebi um vídeo do Vitor, do abraço virtual, né? Ó, abraço virtual, Vi. E para todos vocês também. Giovana, eu acho que você tem que divulgar aquele vídeo, G. Gente, a Giovana fez um vídeo sobre como estudar em casa, dicas para estudar em casa, tá? Dicas para estudar online. Ficou muito legal. Eu acho que você tinha que divulgar, G, porque com aquele vídeo dá pra gente perceber que, apesar da distância, a gente continua estudando. Vocês se dedicando, os professores se dedicando e todo mundo conseguindo. Aí vocês conseguem assimilar conteúdo, vocês conseguem entender o conteúdo. Gê, adorei aquele vídeo. Gê, eu acho que você tinha que postar em outros lugares aí, em outras redes, para fazer sucesso. Gê, parabéns pelas dicas que você deu em como estudar online. Bem legal. Bom, gente, vamos lá. A gente vai fazer uma atividade de história. Essa atividade de história está muito ligada com a que a gente viu ontem de geografia, porque ontem nós falamos do quê? Nós falamos da formação do povo brasileiro, né? Da miscigenação. Nós falamos das influências em relação a tradições, as culturas, as comidas típicas, tal. Não é isso? Então, ok. E aí, nós falamos também do crescimento da população, né, da população brasileira. Então, o que que eu quero que vocês fazem agora? Vocês vão pausar o vídeo e vocês peguem o caderno de história, o livro de história, marca texto, caneta para vocês fazerem umas anotações aí, ok? Vou pausar o vídeo. Pegaram? Ah, foram rápidos. Então tá, olha só. O que que a gente vai fazer a princípio? O que que eu preciso? Vamos fazer a leitura juntos aí da página 245, esse trechinho aqui, ó. Essa introdução. Vamos lá? Ó, o descobrimento de ouro e pedras preciosas no Brasil e o trabalho nas minas estimularam o desenvolvimento de núcleos urbanos no interior do país. A extração desses minérios era feita em grande parte por pessoas escravizadas de origem africanas, que trabalhavam por muitas horas e em péssimas condições de trabalho. Então, nós vamos falar do que hoje? Mineração, tá? Sobre a mineração no Brasil. Começou no século 17, tá? 18, se expandiu até um pouquinho para o século 19, tá? Agora vamos lá. Página 246. Antes da gente começar a grifar ou entender melhor essa página, eu quero que vocês escrevam no caderno de vocês um lembrete de quem eram os bandeirantes, tá? Nós já falamos sobre eles quando nós falamos dos indígenas, né? Mas é bom a gente relembrar, fazer um adendo aí no caderno. Lembrete, bandeirantes. Eram os homens que iam em busca de riquezas minerais, usando os indígenas e os africanos escravizados, tá? Então eles iam mata dentro, buscando esses minérios, buscando ouro, buscando prata, né? Explorando aquele local. Tá explorando aquele território, mas eles não iam sozinhos, eles iam com os indígenas ou com os escravos africanos. Ok? O que vocês vão grifar no livro aí, ó, a expansão do território. Grifa assim, ó, ao longo dos anos, diferentes atividades estimularam a ocupação do interior pelos colonos, como o desenvolvimento da pecuária e a busca pelas drogas do sertão. Gente, drogas do sertão, não vão confundir, tá? Drogas do sertão aí tá falando de produtos que eram consideravelmente produtos de grande valor comercial, tá bom? Então era isso. Inclusive aqui no livro, deixa eu ver onde tá. Ah, aqui em cima, ó. Aqui no livro explica, tá? Esse termo, tudo bem? E aqui nessa página aqui, ó, na mesma página, tem
Mapa que mostra as atividades econômicas no Brasil desse século XIX, 17 e 18, tá? O que a gente precisa lembrar? Que os bandeirantes, eles organizavam essas expedições em busca de minérios, tá? É isso que a gente não pode esquecer. Onde aconteceu isso muito, assim, prioridade, em primeiro lugar? Sabe essa imagem aqui, ó? Vila Rica, hoje chamada Ouro Preto. Sabe onde fica? Minas Gerais, aqui no Brasil. Por que Minas? Porque onde encontravam essas riquezas, esses minérios, tá? Hoje não chama mais Vila Rica, é Ouro Preto, tá? Mas é em Minas Gerais, é o mesmo local. Se for possível, eu gostaria que vocês buscassem imagens de Vila Rica hoje, ou melhor, de Ouro Preto hoje, e façam a comparação. Olha aqui, olha como o desenvolvimento econômico mudou as coisas, né? Como o tempo, como a história conta. É o que eu falei ontem, né? No vídeo de ontem, que eu falei, já pensou você passando por esse local hoje e imaginando, meu Deus, aqui já fez parte da história. Já pensou que legal? Oh, poxa vida. Então, olha lá. A corrida do ouro. Pode grifar. A intensa migração para a região das Minas ficou conhecida como Corrida do Ouro. Ok? O que era isso? Como, olha só, gente, elencando com o que nós falamos ontem. Século 17, 18, né? Começou a surgir essa questão aí da mineração. Agora vamos pensar, eu fico sabendo que um determinado lugar tem ouro e prata e dá para ir até lá, o que as pessoas começaram a fazer? Começaram a vir para o Brasil, né? Começaram a migrar, a emigrar, né? Para o Brasil em busca disso. E aí eles se reuniam em uma determinada área. E aí ficou conhecida como a corrida do ouro, porque eu estou indo em busca do ouro. Eu sei que lá tem, então eu vou lá atrás. E aí o que isso acarretou? O aumento da população. Olha aí onde começou também, né? Onde também colaborou para o aumento da população brasileira. A descoberta do ouro, o período de mineração no Brasil, né? Também colaborou para o crescimento da população. Ok? E aí, esse movimento, bom, eu vou para lá, a gente se reúne num determinado lugar. Esses lugares que eles se reuniam para ir explorar esse espaço onde tinha ouro, era chamado de arraial. Tá? Só que assim, gente, esses arraiais, essas comunidades, esses habitantes também não ficavam em lugares com boas condições, também passavam fome, também não eram locais muito limpos, tá? Então tinham todos esses problemas. Inclusive aqui no livro eu acho interessante vocês grifarem, ó. Os habitantes dos primeiros arraiais sofriam com as condições ruins de suas moradias e com outros problemas. Podem grifar. A falta de alimento, gente. Isso era muito grave. E a falta de higiene também, que o quê? Acabava gerando o quê? Doenças, né? Aí, esses outros lugares, olha só, os alimentos que faltavam lá nesses arraiais eram necessários serem trazidos de outros lugares. E como que era trazido até de outros países, tá? De outros países, inclusive, não é só questão de migração, não, do mesmo país, não, de outros países. E como que acontecia também, além de vir de outros países, quando acontecia essa questão de região por região, esses alimentos vinham como? Através de tropeiros. E quem eram os tropeiros? Pode colocar aí, ó, a segunda frase, podem grifar da parte do abastecimento das minas. Grifem aí. Essas mercadorias, em sua maioria, eram trazidas de outras regiões da colônia, tá? Ou seja, vinha de outros países, ficava lá na colônia. E de colônia em colônia, como que eram levados esses alimentos? Transportadas no lombo de mulas por comerciantes conhecidos como tropeiros,
tá? Então eles iam abrindo o caminho, muitas vezes, gente, devastavam, desmatavam até para chegar em outro lugar. Então o desmatamento também não começou agora, não é de agora, né? Então, olha lá, eles iam abrindo o caminho para poder chegar até a próxima colônia. Eram os tropeiros, né? Então vamos pensar, aumento de população, né? Essas novas novidades, colônias que iam se formando, comunidades que iam se formando. O que que aconteceu? Aumento de população, aumento de comunidade, a sociedade mudando, né? Aquela reviravolta da sociedade, o que que aconteceu? Dava entrada, dava abertura para a formação de novos estados, novas cidades, novas vilas, né? Olha só aí que interessante. Vamos lá na página 248. Na página 248, fala exatamente sobre a formação de núcleos urbanos. Grifem aí, ó. Ao longo do século XVIII, alguns dos arraiais formados na região das Minas cresceram, dando origem a vilas e cidades. Ok? Continua grifando, não a próxima frase, a terceira frase. Nelas, havia diferentes profissões e grupos sociais. Entretanto, essas sociedades eram marcadas com grandes desigualdades sociais. Então, gente, olha só. Aqui uma foto, gente, da hoje Ouro Preto, né, em Minas Gerais. Mas, ó, já tá um pouquinho diferente de lá da primeira imagem, né? Mas busquem outras também. Então, ó, o que acontece? Essa formação de novas vilas, novas cidades, gente, já existia também. Olha só como os problemas que a gente tem hoje não é de agora, ó. Século 16, 17, né? Olha só. Então, esses problemas aqui, que tá mostrando aqui com a formação de nova cidade, vem o quê? A desigualdade social, a desigualdade racial também. Então, aqui, ó, nessa sociedade, aqui, essas vilas, essa cidade, muitas pessoas, os escravos eram tratados, como vocês já sabem, né, com total desigualdade. Porém, essas pessoas que vinham chegando, que tinham poucas condições, elas continuavam naquelas condições ruins, e aí parte da população era formada por africanos, pode ser africanos escravizados ou não, tá? E uma outra parte era por pessoas que eram de classe mais poderosa, uma classe social melhor, tá? E aí o que acontece? Essas pessoas que eram de condições ruins acabavam fazendo os trabalhos mais pesados, o trabalho no minério, os serviços domésticos. Gente, não era fácil. Se hoje tá difícil, ó, vamos pensar que eu acredito que já foi pior, né? Vamos lá na página 250 e 251. Olha só, aqui tudo é importante, tá? Então, nós não vamos grifar, não. Nós vamos fazer uma chavinha aqui, ó. Ok? E uma chavinha aqui nessa outra parte. Por quê? Mostra as etapas que eram realizadas dentro da mineração. Dentro do trabalho de encontrar o ouro, a prata e todas essas riquezas, tá bom? O trabalho nas minas, ok? Eu vou fazer uma leitura e aí eu gostaria que vocês seguissem com a Pro. Olha só, os mineradores escravizados passavam horas com as pernas dentro da água, em longas jornadas de trabalho. Então, gente, olha, eles ficavam procurando, ó, horas fazendo esse trabalho. Como que vai ter uma boa saúde, né? Como que vai ser uma pessoa dedicada? Não tem como. A pessoa acabava sendo desmotivada, triste, né? Não tinham condições boas de trabalho e ainda mais sabendo que era escravo, né? Aí a gente tem a próxima etapa aqui, a etapa B, ó. Alguns escravos trabalhavam em trilhas, ó. Tá vendo? Depois vocês vão ler com calma todos os textos, tá? Com cuidado, atenção. Mas só para mostrar as etapas para vocês aqui. A próxima aqui. Os fatores
Os feitores eram homens livres, claro, né? Os feitores eram homens livres, encarregados de fiscalizar o trabalho dos escravos nas minas. Essa etapa aqui. E aí a gente tem a última etapa, aqui, ó, tá? Aqui. Eu quero que vocês vejam tudo com muita atenção, leiam todas as etapas, todos os textos até aqui, só até a página 251. Vocês viram que aqui é grifo tudo? Pode grifar, mas leiam o porquê que eu grifei, tá? Porque tá falando do século do ouro, ó. No século XVIII, a exploração do ouro tornou-se a principal atividade econômica do Brasil. Porém, a atividade mineradora entrou em declínio e já no final desse século, por causa do esgotamento dos jazidos, tá? Então podem grifar ele inteiro e vocês vão entender o porquê vai ser importante grifar isso quando vocês forem fazer as atividades. Tudo bem? Ok? Essa é a nossa primeira etapa e já já a gente volta com a próxima, continuando falando da mineração, ok? Beijo, beijo, beijo.